Oi, gente, aqui é o Margajere. A gente tá vindo com esse primeiro vídeo para falar de um assunto muito importante, muito polêmico, que é o aborto. Frente a essas notícias do aborto e estupro da menina de 10 anos lá em Recife. Então a gente veio para discutir um pouco esse tema que é sério, que é tabu, que ninguém fala sobre. E é Sim, isso. a gente achou muito pertinente por causa desse momento, então a gente queria trazer umas informações pra vocês. Enfim, frente a tudo isso que a gente conversou entre a gente, ficou muito indignada, como sempre e tudo mais, e a gente queria retomar um pouco, não muito sobre aborto, mas sim o que vem antes, né, dessa notícia, que é o estupro e essa cultura do estupro que a gente tem não só no Brasil, mas no mundo. Então a gente pensou que tem 5 pontos muito fortes que eles estão dentro dessa cultura do estupro. E fortalecem a cultura mesmo. Né? Fortalecem e continuam alimentando Sim. essa cultura. Um deles é o abuso sexual naturalizado, ou seja, aquela cantada besta do colega, aquele abraço mais apertado. Em algum presente específico, ou algum comentário específico pra uma mulher, só porque ela é uma mulher. Então parece que é permitido isso, assim, essas brincadeiras, essas coisas que são naturalizadas pela nossa cultura e não deveriam ser, porque não são comportamentos naturais, assim, nosso biológico, assim, do ser humano. Então, são práticas que a gente reproduz. Isso, são práticas que a gente reproduz e a gente reforça elas todos os dias, porque a gente só, é só uma brincadeira, é só isso, mas... Sim. E a gente acaba sempre minimizando também, inclusive. Exato. Isso é um problema muito grande. Então, um segundo comportamento que a gente acha importante discutir sobre é a questão do não é não, né? Que então, o não da mulher, ele não é levado em consideração, ele é minimizado e... Parece que é um jogo de sedução. Ai, vou falar não e tal, e aí fica aquela tensão. Ai, vou ter que arrancar um sim, não sei o quê. Sim, é tido como uma forma de sedução mesmo. E sendo que, na verdade, não. É pra não ser... É pra ser não. É pra ser levado em consideração. Se eu falei não, é não, caramba. O terceiro, gente, é a objetificação da mulher, que é aquela coisa de ter a mulher como algo pra despertar o desejo do homem, simplesmente. Então... Por que a objetificação? Porque o objeto é algo que você vai lá, usa pra determinada coisa e pronto. Não tem ideia, não tem emoção, não tem vontade própria. Isso. Não tem vontade, não tem nada. Então, assim, por isso que a gente fala objetificação da mulher. Então, ela deixa de ser um pouco um sujeito, e passa a se tornar esse simples objeto que só serve pra... satisfazer o prazer do homem, normalmente, né? Exato. E além disso tudo, tem toda a cultura da beleza, né, da mulher, então dela virar esse objeto sexual também para o consumo dos homens. Tá, então um outro ponto importante é a relativização da violência contra a mulher. Então, porque o que acontece é que muitas mulheres elas não se sentem confortáveis nem seguras para denunciar esse crime, né? E sendo que é considerado um crime hediondo, o estupro. Então, o que acontece é que é um crime, o crime mais silenciado. Então, estima-se que apenas 10% dos crimes são denunciados e chegam à polícia, segundo o IPEA, né? Sim. Segundo o IPEA. Então, a gente percebe o quanto realmente é naturalizada essa cultura dentro da própria família, das próprias relações entre as pessoas. Sim. Isso é muito horrível. O que eu ia falar antes é que o estupro, né, pela legislação, não é somente o ato carnal em si, ou seja, a introdução do pênis na vagina, mas sim encoxada, por exemplo, algum abuso ou algo que constrange a vítima para ter algum ato libidinoso ou que induza essa conjunção carnal. Então, o estupro, ele começa antes do que a gente até imagina. Então, por exemplo, as cantadas são consideradas um outro tipo de crime, que é uma importunação ofensiva ao pudor. Então, que é considerado um crime mais leve, né? E sendo que, normalmente, por exemplo, as encoxadas, elas acabam sendo classificadas nesse outro tipo de crime, mas não, elas deveriam ser consideradas no caso do estupro. Exato. Então, o último ponto que a gente acabou refletindo juntas também é essa falta de educação sexual. Então, nesse caso da menina de 10 anos, ela é uma criança, ela tem 10 anos, o que foi ensinado pra ela de educação sexual, ela tem noção do corpo dela, do funcionamento do corpo dela, das partes íntimas, então a gente tem que ensinar as crianças a
terem noção do próprio corpo e também respeitarem os outros corpos, né? E terem essa noção até pros próprios pais, pras próprias mães. Então, por exemplo, sei lá, vai dar um banho nos filhos, sempre pedir permissão, explicar, sei lá, o que vai fazer, que só vai lavar. E na verdade não, a gente não tem educação sexual dentro de casa, nas famílias. É um E tabu. muito pouco nas instituições escolares também. É muito louco isso, né? Porque é algo biológico nosso. É tipo, Sim. é nossa natureza e ninguém fala sobre. Não. E aí a gente fica muito à mercê. A gente fica muito à mercê de passar por isso. Isso que as crianças são as maiores vítimas desse crime, porque Sim. elas muitas vezes não sabem que estão sendo estupradas. E Não dentro sabem de- o que é, o que significa o toque no peito, ou na bunda, ou Uhum. na borboletinha. É. Então, assim. Na vagina, acho que a gente pode dizer na vagina. Tá. Enfim. Ai, Deus, eu amei essa sua frase. É que eu vi isso, eu achei muito bom. A gente Sim, não. gente, não vamos minimizar, vamos chamar de vagina. Sim, então as crianças Perereca. não são. Eu chamava de perereca. Mas acho que é isso, porque a gente também dá outros nomes, eu acho que a gente acaba minimizando a coisa. E na verdade são só nomes, são partes íntimas. É, nossas, que nem o né? braço, mão, cabeça, nariz. E virou tudo tão tabu que não pode nem mais falar. É verdade, gente, olha isso. A gente tá discutindo sobre tabu e a gente tá sendo Como sempre, porque a gente. vítimas do tabu agora, nesse momento. Porque a gente né, vive na sociedade, a gente tem isso dentro da gente, a gente tem que se auto monitorar e corrigir o Obrigada, tempo amiga. todo. Tá vendo? É por isso que a gente tem que escolher as pessoas com quem a gente vai andar pra, né? Enfim, pra combater essa cultura do estupro, é exatamente o que aconteceu agora. Da gente sempre estar se policiando e se questionando sobre comportamentos nossos no cotidiano, parar pra refletir, nossa, mas sei lá, esse comentário, essa expressão, esse toque. Foi legal, não foi Não legal, foi legal. por que aconteceu? Ou me senti incomodada, nossa, por que eu me senti incomodada? Vai conversa com uma outra menina também, pergunta, nossa, já aconteceu com você? Sim, diálogo, conversar. E reprimir os outros também, se a gente vê atitudes dar machistas broncas em amigos nossos, familiares. Tem que condenar, falar, ser contra, assim. com amor e carinho, assim, olha, fulano, sei Sim. lá, não é legal isso que você falou, é machista, ponto. Exatamente, sem Pare, medo por favor. de também ser a pessoa chata E por que a gente falou de tudo isso? Porque justamente essa cultura toda do estupro e do machismo que leva muitas vezes a essa indignação e não aceitação do direito do aborto para a mulher. Então, a gente refletindo sobre esse caso da menina de 10 anos, a gente viu muito isso, que toda essa revolta e protesto com o aborto dela é, na verdade, uma junção desses fatores, dessa cultura do estupro da mulher, juntando com a questão religiosa, que tem seus dogmas, aquele discurso de ódio, imposição da sua verdade, como se a verdade dos outros acima de tudo e todo mundo tem que concordar com essa verdade, e né? viver conforme você acha que é certo. E Exatamente. não é bem assim, respeitando todas as religiões, só que não é assim, cada um, a gente tem que respeitar o próximo. É uma reflexão também em relação ao poder do corpo da mulher, que a própria mulher não tem esse poder com o próprio corpo, né? E muitas vezes, e nesse caso, por exemplo, um monte de gente lá protestando na frente do hospital e achando que tinha o direito em relação ao corpo da menina. Além disso tudo, eu acho que a questão da religião também tem muito esse discurso de é uma vida, né? Mas eu acho que isso também deixa muito de lado a questão da vida da própria mãe, da própria mulher, no Que caso, a também é uma criança, vida. que também é uma vida. Bom, é isso, gente, que a gente queria trazer pra vocês, essa reflexão. Espero que vocês, sei lá, tenham compreendido e Sim, descoberto algumas coisas também. descobrindo algumas coisas também. A gente também descobriu, junto com essa Sim. pesquisa e fala, e discussão entre a gente. E estejam sempre refletindo, conversando sobre isso, comentem, falem o que vocês acharam. Sim, curtem, comentem, compartilhem, Sim. mostrem pra avó, Se quiserem pro agregar pai, alguma coisa pra também. amigo. Sim, se quiserem agregar, por favor, Uhum. comentários aí. Uhum. A gente adora. Isso aqui é uma discussão, né? A gente tá aqui falando pra uma Sim, câmera agora, sempre. mas enfim. Meio estranho, mas... É muito estranho, né, amiga? Sim. Mas enfim, a gente acha que tem várias pessoinhas aí olhando a gente. Enfim, comentem, agreguem. A gente quer que isso seja um debate, uma discussão. Acho que é isso muito importante. Exatamente, queremos saber a opinião de vocês também. É isso. É isso, gente. Obrigada. Beijos. Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Porque a É gente não sabe. verdade. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite.